Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Pen and Tommy, minissérie disponível na Star+, completa, com seus 8 episódios, e que narra a infame história da divulgação não autorizada do vídeo íntimo entre a atriz e modelo Pamela Anderson e o baterista do Motley Crue, Tommy Lee, que se casaram depois de uma paixão arrebatadora, se mudaram para uma mansão em Hollywood apenas para descobrir que um carpinteiro, inconformado com o fato de ter sido demitido sem ter sido pago por seu serviço, invade a casa, rouba o cofre do Tommy Lee e lá dentro, além das joias, além do dinheiro que encontra, encontra também a fita. E esta fita vai comercializar com o mercado clandestino, a indústria pornográfica, a máfia, inclusive. Um dos aspectos que merece ser destacados logo nessa minissérie é a questão da autorização ou não para a realização de uma biografia. É importante ter em mente que a Pamela Anderson está revivendo o trauma de ter a sua vida divulgada em público. Não necessariamente ela está revivendo o trauma da mesma proporção com que ela viveu naquela época, mas ela precisa encarar, ao menos precisou encarar durante 8 semanas, talvez mais, comentários, discussões, críticas, opiniões sobre a minissérie que naturalmente respingava sobre ela. Em nenhum momento a Pamela Anderson respondeu ao pedido de autorização divulgado e emitido pela equipe produtora da série, mas ainda que eu entenda, ainda que eu sinta empatia pela dor dela e pelo sofrimento em ter que reviver esse trauma, eu entendo que biografias dispensam de autorização para serem vinculadas. Gente, imagina só, se A ou B, figura pública, ou mesmo não figura pública, mas uma pessoa cuja história tem um interesse social relevante, precisassem autorizar as biografias, estas biografias nunca teriam o condão de estar perto da realidade. Elas estariam perto da forma com que aquelas pessoas se enxergavam. Como eu me enxergo, não é a mesma coisa de como o mundo me enxerga, de como vocês me enxergam. Então, naturalmente, que se eu permitisse apenas biografias autorizadas na literatura, no cinema, eu chegaria à conclusão de que todas as biografias seriam apenas filmes promocionais daquelas pessoas. Você só teria filmes que retratassem os grandes momentos das suas vidas, suas vitórias, seus acertos. E não é tentar colocar aqui a Pamela nessa situação, porque o caso da Pamela é um pouco mais grave. Afinal de contas, ao lado do Tommy Lee, ela é também vítima, embora ela seja um pouco mais vítima em razão do machismo estrutural de nossa sociedade. Em outros casos, você pode não estar tratando de vítimas, você pode simplesmente estar tratando de pessoas, de retrato de pessoas. Mas ainda assim, se abrisse um precedente para que a minissérie da Pamela precisasse ser autorizada para ser veiculada, este precedente, que é uma causa justa, digamos assim, poderia ser utilizado de forma injusta por outras pessoas que evitam que biografias suas sejam veiculadas para mascarar os seus crimes, para mascarar quaisquer males ou quaisquer atitudes incorretas tenham praticado. Então, embora eu sinta a dor dela, a arte não pode ser censurada, porque qualquer micro tentativa de censura da arte vai acabar criando uma onda que vai se propagar e vai ser utilizada como forma de censura por outras partes, até que a arte vai perder uma das suas razões de ser, que é a razão de refletir, é a razão de informar, é a razão de provocar. Superado esse ponto da autorização ou não da minissérie, é relevante destacar que, dirigida por Craig Gillespie, que você deve se recordar de Eutônia, mas também dirigida por outras 3 mulheres ao longo dos seus episódios, casos de Lake Bell, por exemplo, que é uma atriz e também diretora, caso da Hannah Fiedel, caso também da Gwyneth Horder Payton, a série tem uma ênfase muito. Eu não diria que é uma ênfase muito favorável a Pamela, ela é a ênfase correta da situação. A série procura mostrar
quem são os verdadeiros criminosos e como a sociedade se voltou contra a Pamela justamente por ela ser mulher. Não apenas por ela ser mulher, mas também por ela ser uma mulher que já havia posado nua na Playboy. Então, alguma parte da sociedade achava que tinha um direito adquirido ao corpo dela, o que é um absurdo. Além disso, você vê tanto o comportamento da sociedade de uma forma ampla, como a justiça menospreza e humilha a figura da Pamela Anderson em um julgamento público, de uma forma escrachada, de uma forma vil, de uma forma cruel. E você vai revelar como as consequências da fita são muito maiores para a carreira dela do que foram para a carreira do Tommy Lee. Repito, os dois foram vítimas, mas ela acabou sofrendo maiores consequências do que ele. E para piorar, ela não tinha feito nada para o Randy Gauthier para ser submetida a isso. O que nos leva também à questão de pensar como o Randy Gauthier, ao tentar se vingar do Tommy Lee, ignorou a presença da figura feminina, invisibilizou os seus sentimentos, invisibilizou a sua dor. Seja como for, a série, autorizada ou não, ela tem uma postura que é devolver a dignidade e expor esses homens ridículos pelo que eles de fato foram. Não apenas esses que cometiam atos de misoginia ou que reiteravam condutas sexistas dentro da sociedade, mas o próprio Tommy Lee também. Porque ao longo da série você vai perceber o relacionamento deles como um relacionamento que, embora efusivo, embora seja aquele relacionamento cheio de altos demais e que naturalmente vão mostrar baixos demais depois, haja afeto, haja amor, haja paixão, haja carinho, mas ainda assim isso não impede de cometer atos de violência, não uma violência física, e apenas um momento ele comete um ato de violência física, e até nos letreiros finais você tem essa notícia, então isso nem entra dentro do contexto da narrativa, mas é uma violência psicológica, ou pelo menos é uma insensibilidade dele em tentar entender que as consequências para ele eram muito menores do que as consequências para ela. E essa sensibilidade dele é retratada pela minissérie com o olhar destas mulheres que a assumem a partir do quarto episódio, deixando o Craig Gillespie para ser aquele diretor que vai definir a linha mestre da narrativa, para definir essa estrutura formal da narrativa, enquanto elas vão se aprofundar mais nesses aspectos temáticos, quando a violência contra a Pamela vai se tornar mais evidente. O Craig aborda o momento do conhecimento, o momento dos dois, quando os dois se conhecem, aborda a postura do Randy, aborda a vida pregressa do Randy e deixa a série nas mãos delas, que são muito mais capacitadas para falar sobre essas violências que a Pamela sofreu. Por falar nela, a Lily James tem uma atuação admirável de trás de muita prótese, de uma maquiagem que a torna irreconhecível. Não apenas o cabelo, os penteados, não apenas a boca, o olho, também os seios, mas o próprio jeito de se portar, o próprio jeito de falar com aquela voz um pouco mais infantil da Pamela Anderson. Enquanto o Sebastian Shen interpreta o seu terceiro homem consecutivo, que tem um pezinho na misoginia, no machismo, fez isso em Eutônia, fez isso em Fresh, está fazendo isso agora em Pen and Tommy, embora em um grau muito menor, né? Em um grau que é muito mais um grau de narcisismo que vai repercutir nesse machismo dentro de casa. São duas atuações muito seguras, mas a da Lily James chama maior atenção, talvez porque ela tem os maiores momentos dramáticos da série, quando ela encara as injustiças que são cometidas contra ela e ela não entende porque ela está sendo objeto daquilo tudo. Não entende esse círculo, essa espiral de decadência que ela está sendo tragada apenas por causa da conduta ou da omissão e da ação de muitos homens que poderiam ter feito algo diferente do que fizeram. Talvez o ponto fraco da série seja o Seth Rogen interpretando o Randy Gauthier. Nem tanto pelo ator, eu acho até que ele tem uma atuação boa, mas eu acho que a escalação do ator para esse papel provoca uma relação meio conflituosa com nós, espectadores. Porque o Seth Rogen é um cara cuja personalidade do ator é uma personalidade bonachona, alegre. A gente pensa nele, ele é um maconheiro divertido. Eu não estou chamando, eu estou apenas chamando ele do que ele próprio se autodenomina, tá?
Pode deixar esse parêntese. E quando nós vivemos na série, essa figura desse cara divertido, desse cara engraçadão, e até mesmo o objeto da série em tornar o ato dele supostamente justificável, afinal de contas ele está se vingando de um cara que não quis pagar por seus serviços. Esses aspectos, eles acabam impedindo que nós enxerguemos com repúdio, com nojo que deveríamos seguir, que deveríamos observar esse sujeito. Não me parece razoável a escalação do Seth Rogen para um papel que talvez acolhesse um ator mais anguloso, um ator que tivesse um pezinho mais nesse lado sombrio da humanidade dele próprio. O ator se esforça para tentar torná-lo crível e consegue, mas eu acho que ao conseguir tornar esse personagem tridimensional, ele acaba enfraquecendo a própria ideia da série, que é responsabilizá-la pelos crimes cometidos contra a Pamela e responsabilizar também todos nós, homens, que consumimos ou consumiremos ou consomem a fita íntima ou consomem fitas íntimas e vídeos íntimos e fotos que caem na internet de vítimas, de mulheres vítimas e que nós rapidamente julgamos, que nós rapidamente colocamos no tribunal do Tribunal Populacional. Eu acho que a série faz um panorama histórico muito interessante, faz uma crítica a estas pessoas, faz um resgate também da personagem da Pamela Anderson e finalmente dar-lhe a devida pedido de desculpas por tudo que ela passou, ainda que esse pedido de desculpas, 20 e tantos anos depois, pareça menos suficiente do que deveria ter sido no tempo certo. Eu gostei, é uma série muito ágil, uma série com episódios que vão te deixar muito engatados, né, no seu desenvolvimento, e para ela eu dou 3 estrelas e meia em 5. E se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar abaixo, curta também, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, que todos os dias eu trago dicas de filmes e séries, e críticas também para vocês. A gente se vê.